Tá pintando o cabelo? Eu tô tomando um leite, porque o Oda e a Renata quiseram testar antes e eu ia tomar o leite, aí parei de tudo e agora deu certo. É uma turminha menor hoje, tá? Tá. Eu tenho lista de coisa para fazer aqui, aí eu fico marcando que eu já... Mais fácil para organizar. Entendi aqui, tô começando. Combinado, Carol. Ó, já vou entrar na live aqui, mas o que importa é que eu tô livre depois das 2h30, tá bom? Beijo grande. Bora, filha! Marcelo, tempo de treino. Boa tarde, Julinha! Oi. Tudo bom? Tudo? Tá bom. Elozinha, boa tarde. Oi. Tudo bem, lindona da tia? Sim. Então tá bom. Yasmin, tudo bem? Hoje tá diretoria, hein, Julinha? Pouca gente para falar com a Renata, tamo chique. Gomia, você tá bem, lindona? Hoje é bacana porque é uma turminha menor. Tá bom, tá bom. Muito bonito. Eu vou passar batom para ver as meninas, quer ver? Ó, Julia, eu vou passar batom só para ficar simpática com vocês. Vamos colocar batom no dente? Cadê o Oda? Parece que eu não fiz nada, né? Logo ali atrás, tia. Dá pra ver ela na reflexão do espelho. Não dá para ver nada, né? Vou passar outra cor em cima, que é a mesma cor, tá bom? É a mesma cor. A Quiroga ali atrás do espelho. É, ó. Muito bem, Manuzinha, fala que você me ama, porque a Isa não me ama. Amo muito! Eu tô carente. Ai, meu Deus. Ó, só vou avisar uma coisa. Quando voltarem os treinos presenciais, vocês se preparem, porque eu vou assobiar muito.
tá? Quando tiver treino presencial, pode preparar a orelha, porque eu vou assobiar muito, vocês estão tudo lascada. Fogo no chanchão, dona Frigi! Opa, nossa convidada já chegou! Ah, temos até cachorro para sair no vídeo. Vocês estão bem, gente? Manu! Oi! Parente, Manu. Nós precisamos de afeto. A Core e eu. Muito bom. Vocês estão preparados? Porque hoje é VIP, gente. A gente tá poderosa, pouca gente. Temos conexões totais aqui com a Renata. Putz, tá demais. O Oda não entrou, não? Não! Então vamos nós começamos a conversar. Esse é o meu pai. Oi, pai! Tudo bem? Obrigada por emprestar a filha um pouquinho para nós. Ela está falando, obrigado por emprestar filho um pouquinho para nós. Muito bom. Gente, então é muito bacana hoje a gente tá nesse momento do isolamento, mas a gente nunca esteve tão perto de estar com uma super representante da seleção brasileira aqui, uma mulher que arrebentou em Lima. Gente, eu assisti no jogo, fiquei doida com vocês, foi top. Então é muito legal, Renata, quero muito agradecer essa oportunidade da gente estar junto e dizer que, antes de mais nada, a inspiração que você traz para essas pequenas jogadoras, aqui nós temos as goleirinhas do clube MESC, Abaco, aqui tendo essa oportunidade de aprender com você, não só aprender sobre handebol, não só aprender sobre gol, mas também aprender pelo ser humano que você com certeza tem para transbordar aí grandes experiências. Então, obrigada por estar conosco. Fique super à vontade para interagir com as meninas ficarem à vontade também para ter esse momento de aprendizado, tá bom? Que isso, eu que agradeço poder dividir um pouquinho com as meninas aí a minha história de vida e elas me conhecerem um pouquinho mais. Eu que agradeço. Ótimo. Você está em Recife agora? Isso, estou em Recife. E que time você está jogando atualmente, Renata? Eu jogo no Bera Bera, da Espanha. Muito bom. Então, a gente podia começar você contando um pouquinho como é que você fez até dentro desse olhar que elas estão hoje em clubes, no clube, como é que você começou a construir essa caminhada para chegar até a Espanha, até a seleção e daí vai? Pode ser? Então, pode, com certeza. Eu comecei como todo mundo, né? A maioria das pessoas começaram na escola e comecei com 10 anos e depois fui para o Clube Português. Depois do Clube Português eu tive a oportunidade de ir direto para a Espanha. Aí fui para um clube na Espanha, passei uma temporada lá. Fora isso, quando era, acho que 2016, já comecei a fase... 2013 já fui para acampamento nacional, que foi minha ida para a seleção. A gente começou em acampamento nacional. Em 2016 eu estava participando da seleção juvenil, a seleção brasileira juvenil. Daí, quando foi no ano de 2017, eu fui para a Espanha. Na metade do ano eu fui para a Espanha jogar minha primeira temporada. Em 2018 tive a oportunidade de participar da seleção brasileira júnior. Mudei de clube, mas continuei na Espanha e fui para a seleção brasileira adulta. E aí eu tô até hoje aí conquistando títulos e títulos. Muito bom. Dentro dessa jornada que você comentou, Renata, tem um elemento que é bem bacana disso tudo, que é poder realizar o sonho de ir para a seleção e jogar com pessoas que você admirava, né? Essa jornada de você jogar com alguém que você admira, como é que funciona? Então, para mim, eu ainda não tenho muito noção de quando é que eu vou me concentrar com a seleção e estar com as meninas. Eu normalmente fico muito nervosa antes de ir para as viagens, porque, querendo ou não, há 2 anos atrás eu sempre vi as meninas pela televisão. Então, para mim, sempre quando eu chego para estar na concentração, eu dou um choque de realidade. Mas, enfim, já
pouco a pouco, já estou indo faz vários tempos já que eu estou indo para a seleção, então para mim, pouquinho a pouco, como a gente fala na Espanha, a gente consegue ter essa boa relação com as meninas. Muito bacana. Dentro do teu olhar ainda na escola, quando você começava a jogar, você já começou na linha ou você foi direto para o gol? E como é que era a tua relação em sonhar em ser grande, em sonhar em ser profissional? Então, eu comecei no esporte porque eu jogava futsal. Minha irmã que jogava futsal. E aí eu embolei com ela no esporte. E depois, quando eu mudei de escola, quando eu fui para a escola, o mesmo treinador de handebol era o mesmo treinador de futsal. E como eu era alta, ele falou para mim, vai pro gol, vamos ver se tu gosta de jogar handebol no gol. A gente vai jogar uma competição e vamos ver no que dá. Daí eu fui. E como eu era alta, eu saía do gol, ia bater 7 metros, ou ia bater 9 metros e voltava pro gol. E aí, isso era mais ou menos, tinha 10 anos, eu ficava fazendo isso. Mas aí depois, já com 12 anos, eu já fiquei no gol. Essa sensação de jogar na linha eu nunca tive, não. Certo. O Oda chegou. Oda, quer fazer uma introdução da chegada aí do relacionamento? Muito bom. Renata, Dona Ruda agora, né? Seleção brasileira Ruda. Mas Renata vem de jogos escolares. Eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre jogos escolares. Como é que foi essa vivência dela de jogos escolares? Teve até uma final nossa contra ela. E foi um jogo muito bacana. Mas eu queria que ela falasse um pouquinho sobre essa vida de jogos escolares. Sendo fã de várias atletas que estão ali em seleção brasileira e hoje estando nessa mesma posição e nessa responsabilidade, né, de dar continuidade a essa história, não só como atleta, mas como nome para com o handebol feminino fora do Brasil. Então, eu comecei a jogar os jogos escolares em 2013. Acho que foi a primeira competição que eu joguei escolar, em Natal. Eu sou muito ruim de memória, então não vou lembrar exatamente qual foi o jogo que eu joguei contra o Abaco, mas eu joguei muitas e muitas vezes contra o Abaco. Foi a final. E é muito legal para mim, foi muito legal para mim quando eu era mais nova, poder participar tanto competições de clube pelo português, quanto competição escolar pelo ângulo, eu jogava pelo ângulo. Então, para mim, ter a oportunidade de jogar esses jogos escolares, querendo ou não, é uma competição que abrange não só um esporte, em sim todos os esportes, que tem vários atletas de todas as modalidades. Então, para mim, era muito legal ter essa oportunidade de jogar. E em relação à seleção brasileira, eu acho que são fases, né? Você começa fase escolar, cadete, juvenil. E eu acho que manter o sonho, eu acho que é primordial na vida de um atleta, que, querendo ou não, se você tiver um grande sonho e lutar por ele, eu acredito muito que você pode chegar a conquistar, porque eu sou uma pessoa que pode servir de exemplo, porque eu sonhei muito em estar na seleção e graças a Deus estou participando aí. Então, para mim, isso foi só uma fase escolar. E uma fase muito boa da minha vida. Quando que você teve o estalo de falar assim, bom, acho que eu dou para coisa e acho que eu posso sonhar alto em ser uma jogadora profissional? Você lembra mais ou menos em que categoria você estava? Então, quando começou... Eu era muito nova quando eu comecei a jogar handebol, então, para mim, era mais como um hobby. E eu levava isso como hobby até os 14, 15 anos. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi em 2016, quando eu participei da primeira competição com a seleção brasileira, que foi um campeonato pan-americano, que aí eu tive o estalo e falar, cara, eu quero ser profissional e vou tentar conseguir esse feito. Mas eu também não queria ir ser profissional e ir para São Paulo, porque eu queria mostrar para todas as pessoas que são daqui do Nordeste, que é muito difícil, querendo ou não, você ser do Nordeste, é muito difícil você ter uma possibilidade de sair para jogar no estrangeiro. Então eu fiz, não quero ir para São Paulo, vou fazer de tudo para sair daqui e ir direto para a Europa. Vamos ver se está certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E é um desafio grande, porque a gente sabe que você vencer a sua barreira de acreditar que o Nordeste pode ser bem representado e você é a representante, né? E sonhar alto em falar, posso ir para a Europa e estar lá representando, não é nem só o Brasil, é a mulher nordestina, né?
Pois é, então, como eu acredito que tem várias meninas que agora tem a Bitolo como espelho, porque a Bitolo jogou toda a sua vida no Abaco, eu acho que é como para as meninas daqui do Clube Português, elas podem me ver como um espelho e saber que pode sair, não precisa ir para outro país, apesar de que eu acho super normal você querer, acaba você se profissionalizando normalmente, é muito que natural você ir para outro país ou outro estado, você deixar de depender da sua família, da sua mãe, e você acaba, tudo que acontece, você acaba para si só e falar, eu posso resolver, eu posso conseguir. E eu acho que é isso que um atleta, quando ele tem esse estado de ser profissional, ele sente isso, tem a necessidade de sair. Muito bom. E quem eram as suas inspirações, Renata? Não escondi ninguém, sempre foi a Babi. Ela sempre foi minha inspiração desde o começo. E sempre quando eu via as goleiras da seleção na televisão, para mim era um brilhar dos meus olhos, que eu olhava e fazia, cara, um dia eu posso chegar lá e eu quero chegar lá. Bacana. Meninas, Marcela, deixa eu só roubar um minutinho aqui, rodar. Meninas, então, já vão escrevendo no chat aí ou levantando a mão quem quer fazer perguntas, porque eu e o Oda aqui fizemos o aquece, né, Renata? Mas daqui a pouco, então, vocês vão entrar para conversar com ela. Então, Oda, vai lá. dando as deixas para elas poderem fazer as perguntas devidas, né? Porque curiosidade não falta dessa mulherada. Mas eu fiz questão de passar para elas a final do Pan-Americano contra a Argentina e elas vão fazer pergunta para você sobre esse jogo também. Mas eu queria que você comentasse o primeiro tempo, onde o Brasil sempre estava atrás da Argentina. Então, o jogo Brasil e Argentina, querendo ou não, sempre é um clássico. E eu tenho talvez era uma facilidade, porque a maioria das jogadoras da Argentina, elas jogam na Espanha. Então, meio que eu conhecia elas mais do que a Babi. Mas que todo jogo é um jogo, a gente sabe, né? Todo jogo é um jogo, os atletas todo mundo tem um objetivo, que é ganhar o jogo. E a Argentina entrou com sede, porque o Brasil, querendo ou não, ele é mais... tem mais jogadores na Europa, querendo ou não, as jogadoras faz muito mais tempo que o pessoal está aqui na Europa. Então, eu acredito que a Argentina foi com muita sede ao pote, obviamente, como todo mundo quer ganhar o jogo. E aí, o primeiro tempo, a gente estava atrás do placar, e daí depois a gente fez uma troca no gol, e eu participei, entrei e fiquei até o final. E arrebentou. Muito bom. Ó, já Bom, tem uma primeira mulherada, agora é com pergunta vocês aqui. aí. A primeira pergunta é da Isabelle. Vamos lá, Isa. Tem duas Isas, né? A Isabelle e a Isabela. Então vai lá, Beli. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é que eu queria saber o que você fez assim para você chegar até onde você chegou. E a segunda, eu queria saber se você já passou por críticas e como que você lidou com elas. Tá bom, a primeira. Deixa eu responder a primeira. Eu acho que eu sempre, desde pequena, sempre tive muita vontade de aprender e eu gostava muito de treinar. A gente treinava desde o começo, acho que desde os meus 12 anos, eu treinava 5 vezes na semana e intenso, porque aqui, querendo ou não, o português, ele tem muitas atletas novas e a gente aprende a ser não profissional, mas a gente sabe, gosta de ter essa vida de ser profissional, então a gente treina 5 vezes por semana, fora academia, fora tudo isso. Então, acho que para chegar onde eu cheguei, eu acho que foi muita fé que as coisas poderiam acontecer e muito treino. E a outra foi ser críticas. Eu acho que críticas a gente recebe, não vou dizer todos os dias, mas a gente sempre recebe críticas. Tem gente que fala que não gosta, tem gente que fala que... Enfim, cada um tem os seus critérios. Mas eu acho que você pode absorver coisas boas e coisas ruins. As críticas que são negativas, você pode repensar e aceitar elas e transformá-las em uma coisa boa. Eu acho que é isso que eu tento fazer. Dentro desse olhar, enquanto a Manu está fazendo a pergunta dela, eu queria fazer uma pergunta com relação exatamente a esse ponto da comparação. Porque as críticas, muitas vezes, vêm também por esse lado de comparar
quem entrou jogando, comparar a outra performance. E no teu caso e da Babi, tem uma comparação também até com relação a essa própria final, que você entrou num estilo bem diferente, enquadrou super bem naquele contexto, naquele jogo, e num jogo seguinte pode ser que não. Então, com relação a essas questões de comparação. Então, eu acredito que a relação que os goleiros eles têm entre si, eu acho que é muito boa. Acredito eu, não são todo mundo, é óbvio que todo mundo não se dá bem com todo mundo, mas eu acho que a relação que o goleiro tem com o outro é muito recíproca. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que no jogo, pouca gente sabe, não dá pra saber isso quando tá assistindo o jogo, mas a gente tava jogando, acho que o placar tava 8-6 ou 8-7, alguma coisa assim. A Babi olhou pra mim e falou assim: aquece que você vai entrar. O treinador não tinha falado nada. Ela olhou pra mim e falou: aquece que você vai entrar. Daí eu comecei a aquecer, o treinador olhou pra mim, mandou eu aquecer e falou: ó, vamos e vamos ver no que vai dar. Eu acho que é isso. Quando você sente que você não tá bem no jogo e você sabe que a outra pessoa é tão capaz quanto você por estar ali, eu acho que eu faria o mesmo, que eu sempre tenho uma cabeça muito aberta de que eu sei que todo mundo tem seu dia. Tem dia que você não vai mal, não vai bem. E eu acho que ela me deu a oportunidade de poder estar jogando o jogo. E graças a Deus, como eu conhecia também as meninas, foi um empurrãozinho para a gente conseguir conquistar o campeonato. Joia. E você já pediu para sair num dia que você não estava boa? Eu já conversei, assim, faz 2 temporadas já que eu jogo no mesmo clube aqui lá na Espanha. E eu já falei, eu fiz, ó, se algum momento eu tiver ruim, eu falo pra você aquecer e a gente troca, não tem um problema nenhum. Já conversei até com o treinador sobre isso, porque como a gente tem uma boa relação, então é muito mais fácil a gente decidir entre si, porque querendo ou não, posso ser também que o treinador, ele tem a sua preferida, entre aspas, que são aquela que a pessoa que ele acredita que pode decidir o momento X na hora do jogo. Mas eu acredito que se eu tô mal, eu sou muito aberta em dizer que em pedir para sair, que eu não tenho problema nenhum com isso. Muito bom. Manuzinha, vamos lá? Manuzinha já formulou 805 perguntas. Bom, primeiro é uma honra ter você como goleira aqui perguntando, né, algumas perguntas para você. E eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira é: qual foi a maior dificuldade enfrentadora? Qual foi a maior dificuldade enfrentada para chegar a ser a goleira da seleção? Eu respondo essa agora? Ou tu vai fazer a segunda? Sim, pode responder, depois eu falo. Tá bom. A maior dificuldade que eu tive... eu não sei, o pessoal, assim... obviamente que todo mundo gosta de comparar. Porque são pessoas diferentes, mas eu acho que uma dificuldade que eu já passei para chegar para a seleção... Cara, eu acho que naturalmente você começa a abdicar de algumas coisas para ter outros resultados. Então, eu acho que você tem que deixar de fazer algumas coisas e focar em outras. Eu acho que às vezes, o pessoal... Vocês são muito novos, vocês não deveriam estar escutando isso, mas às vezes as pessoas mais velhas, elas gostam de sair final de semana, para balada, para essas coisas. Então, às vezes, você tem que abdicar disso para ficar mais focada nos objetivos. Eu já abdiquei muitas saídas, sair para restaurante, para essas coisas, para poder estar da melhor forma possível para chegar na seleção. E eu acho que é mais ou menos isso, porque querendo ou não, você tem competência lá dentro. Não é que você vai chegar e você vai ser sempre 100%. Não, isso não acontece. Então, você tem que tentar estar da melhor maneira possível. Tá, e a segunda é: qual foi o seu melhor momento? Meu melhor momento na seleção ou em geral? Na seleção. Eu acho que foi o PAN. Eu acho que o PAN, para mim, ele deu uma brilhantada, porque muita gente não me conhecia, mas eu já vim de seleção de base por muito tempo. Mas é isso, às vezes você só precisa aparecer na televisão para o pessoal te conhecer. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tive minha vida inteira, joguei pela seleção brasileira em categoria de base, mas aí quando foi no PAN, eu acho que quando todo mundo conseguiu ver
a seleção brasileira jogando handball, a final dos Jogos Pan-Americanos, eu acho, e quando eu tive a oportunidade de entrar no jogo, eu acho que para mim esse foi o meu melhor momento na seleção. Muito obrigada. Nada. E eu engataria qual o pior? O pior momento na seleção, o pós-jogo, porque nesse jogo da seleção eu me machuquei no primeiro tempo, eu acho. Mas mesmo assim eu continuei jogando. Acho que não deu muito para perceber no jogo, mas eu me machuquei, tive uma lesão, fiquei com a lesão durante uns 3 meses, eu acho, mais ou menos. E a gente estava fazendo... passei 2 meses sem jogar pelo clube, a temporada aqui na Espanha já tinha começado, eu fiquei sem jogar. Fiz muitas ressonâncias, muitos exames, e a gente não conseguia descobrir o que é que eu tinha. Mas aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu solucionar esse problema. Mas eu acho que esse foi o meu pior momento, foi essa lesão que eu tive. Muito bom. Muito bom não, muito ruim, né? Agora tem mais... A Elozinha, também uma goleirinha do Mirim, quer fazer uma pergunta. Vai lá, Elo. Oi, para mim está sendo muito legal poder conhecer, né, você, fazer umas perguntas para você. Eu queria fazer para você 2 perguntas. Como que foi quando você soube que você tinha entrado para a seleção? Então, eu comecei a entrar na seleção brasileira em 2015, quando o Morten, o técnico dinamarquês, ele ainda estava na seleção brasileira. Ele me chamou para participar de uma fase que a gente ia para a Coreia, para jogar um campeonato lá na Coreia. E foi minha primeira fase de treino que eu tive com a seleção brasileira, mas era a seleção brasileira B. Porque a maioria dos jogadores estavam jogando na Europa e os clubes não liberavam elas para vir fazer essa fase de treinamento no Brasil. Então foi desde 2015 que eu comecei a jogar participar de campeonatos pela seleção. Mas eu acho que quando caiu a ficha, faz uns 2 anos que eu estava jogando, que eu recebi o convite pelo técnico atual agora da seleção para participar de um torneio na Espanha. E aí meio que foi natural eu participando de mais e mais fases de treinamento. Então, para mim, eu acho que foi esse momento que eu percebi que eu estava já incluída nesse grupo da seleção brasileira. Sim. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é qual foi seu jogo para você que foi seu jogo mais marcante? Vale repetir, acho que para mim foi o PAN que eu consegui jogar. Salvar o Brasil também, né? A gente conseguiu conquistar o título, a gente estava perdendo e a gente conseguiu dar uma virada aí. E eu acho que esse jogo foi o mais importante, apesar de ter jogado outros jogos com a seleção brasileira. Sim. Muito obrigada. Ó, tem uma pergunta da Juliana. A Juliana está de câmera fechada, não pode contar por que ela está pintando o cabelo. Imagina, eu jamais contaria o segredo dela, tá, Ju? Não sei. Ela perguntou se você sofreu muito preconceito dentro do handebol mesmo, pelo fato de ser nordestina, e já que muita gente tem essa separação até por causa do sotaque, e como foi superar esse ou outros preconceitos que você tenha sentido? Então, eu acho que o preconceito ele acontece, é natural. Todo mundo, querendo ou não, a pessoa nasce com preconceito, porque a sociedade impõe muita coisa pra gente, e a gente tem que, pouco a pouco, a gente tenta mudar ela aos poucos. Mas é isso, cara, eu tenho muito orgulho de nascer onde eu nasci. Isso mostra que eu posso... Já sofri muito preconceito pelo jeito de falar, por tudo, mas para mim isso é uma fase na vida que você acaba passando. E eu acredito muito que as pessoas que querem ser sua amiga, elas vão e ficam, elas vêm e ficam. E as pessoas que não querem, elas vão embora. Então, para mim, eu acredito nisso. Se a pessoa realmente gostar de você, ela fica com você e vai ser sua amiga. Então, para mim, é mais ou menos isso. Já sofri muitos preconceitos, mas as pessoas que eu tenho como amiga e tem admiração, alguma coisa assim, por mim, não tem problema nenhum. Oh, muito bem. E tem uma aqui, ó, da Isabelle, tem mais uma. Vai lá, Isa. Calma aí. Então, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em toda a sua carreira? Eu acho que a minha maior dificuldade foi sair do colo da minha mãe e partir direto para a Espanha
para uma língua diferente, para um país diferente, e eu, aqui no Nordeste é 100% calor. Eu ia passar pelo inverno, ia passar por tudo, então para mim foi muito difícil essa adaptação lá na Europa. Acho que foi o momento mais crítico que eu tive. E como é que você lida com os medos, Renata? O medo, por exemplo, de ficar longe da família, o medo de falhar, o medo de receber crítica das meninas da linha. Até foi uma pergunta que a Isabelle fez um tempo atrás. Como é que você lida com esses medos? Então, acho que o medo ele sempre vai existir. E cabe você passar por cima deles da melhor maneira possível. Eu acho que esse medo de estar longe da família acaba vindo quando você decide ser atleta profissional e quer sair do país. Você tem que arcar, quando você sai, vem uma bolsinha junto com você de tudo que é saudade, dificuldade de você se relacionar com outras pessoas. E eu acho que tudo isso conta. Mas relacionado calma, deixa eu lembrar. Ao medo da crítica, Então, eu acho que críticas construtivas são sempre bem-vindas. E eu acho que às vezes você deveria fazer o ouvido de mercador, sabe? Às vezes que entra por aqui, sai pelo outro. Eu acho que quando são coisas assim que não ajudam, que não somam na sua vida, eu acho que você tenta dar uma desconectada. As pequenas ainda sofrem muito com a crítica, mas eu confesso para vocês, quando a gente cresce, a gente fica meio abestada. E aí a gente toca pau onde a gente tem foco. E aí, uma coisa importante também, que eu queria comentar. Renata, qual foi sua maior meta fora do handebol? Fora? Acho que eu não tenho nenhuma. Então, porque como eu falei, eu comecei muito nova e terminei a escola, comecei a faculdade. Mas como eu tive que sair do país, eu tive que trancar a faculdade. Então, minha vida foi sair da escola e carreira profissional. Eu acho que até agora eu não tive uma coisa que eu tive que mudar muito da minha vida e valorizar isso. Muito bem. Renata, já são quantos anos aí fora do Brasil? São 3 anos. 3 anos. Ok. E o clube nunca fez nenhuma exigência de você estar estudando ainda aí, estudando junto com o treinamento? Então, o clube, ele na realidade, a maioria dos clubes aqui, eu acho que quase todos, eles são profissionais. Então, ele quer você como um atleta. Ele meio que não interfere a sua vida se você tem outra vida profissional. Se você quiser, tem muitas meninas aqui na Espanha lá na Espanha que elas têm a sua vida fora o handebol, que tem algumas que são enfermeiras, tem outras que fazem medicina, tem outras que cursam outros tipos de outro tipo de curso, mas eu acho que isso não interfere muito, não. Acredito, assim como todos os jogadores, que a educação ela é muito importante, você ter uma vida pós-handebol, porque o handebol um dia vai acabar, e você ter sua profissão fora isso, eu acho que é muito importante você manter essa ideia de você ser atleta, mas também ser responsável para precisar parar e ter outra profissão quando for necessário. Eu fiz questão de bater nessa tecla em função de elas entenderem, quando você toma uma decisão de ter uma vida profissional, principalmente no esporte, essa situação do estudo fica aí uma certa concorrência direta na cabeça do atleta, né? Logo, logo, ele já passa de uma fase e ele necessariamente tem que ter a formação pronta para poder saber lidar com as duas ações. A atleta, a profissional como atleta e a carreira dela na frente, seguindo as metas dela como vida pessoal, né? Eu acho que você tem um plano de carreira como atleta e a gente sabe que atleta se machuca muito. Quantas vezes você se machucou? Bastante. Apesar de ser goleira, mas já me machuquei bastante já. Quantas vezes você já jogou machucada? Muitas vezes. Então eu acho que é bacana você passar isso para elas, né? Porque existe a questão do medo, mas existe a questão da dor, né? Nós estamos numa reunião com a Federação e a Confederação Brasileira comentando sobre treinamentos, especificamente na base para goleiras, né?
É até bom que elas saibam disso. E a grande discussão é como é que a atleta, na sua iniciação, supera a questão do medo de levar bolada, né? Porque o grande problema não é ser goleira. O grande problema é encarar a pancada da bola, né? E principalmente uma bola de ponta, que pode ter uma bola na cara, pode ter uma bola em lugares mais sensíveis do corpo. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar sobre mim, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas é que eu nunca gostei de ser atleta de linha porque apanha muito, do meu ponto de vista. Eu prefiro muito tomar bolada, que pra mim significa que eu tô fazendo alguma coisa bem. Se eu tomo bolada e se dói, quer dizer que eu defendi. Então, pra mim, esse é o meu escape. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho muita noção do que é você tirar um medo. Eu sei que existe o medo de tomar bolada, mas pra mim foi meio que natural. Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu acabei criando gosto também. Apesar de que você não tenha não é a mesma felicidade que você de marcar um gol do que defender um gol. Mas eu acho que para um goleiro é como você defender uma bola, é como se você fizer um gol num campeonato ou num jogo muito importante. Ainda mais sendo a última bola do jogo, né? Ainda mais sendo a última bola no jogo. Agora, Yasmin, teu microfone está fechado aqui para mim. Você abre e faz a pergunta, querida? Aí. Oi, tia. Oi, amor. Eu tenho uma pergunta, né? Mas primeiro eu queria falar igual as outras meninas, que é uma honra ter você no treino. E obrigada por estar presente aqui hoje. E a minha pergunta é essa. Você, quando estava jogando handball, já pensou em algum momento em desistir? Já pensei, mas quando eu fui para a Europa. Porque querendo ou não, esse medo que a gente comentou faz um tempinho, na vida de um atleta existem bons e maus momentos. E um deles é o momento que eu estava machucada, que eu não sabia o que eu tinha, que a gente brigava dia e noite e acordava com dor, dormia com dor, escrevia para todos os médicos possíveis que eu conhecia e ninguém sabia o que eu tinha. Então pensa naquele momento, putz, eu tô longe da família, eu tô machucada, eu não sei quando eu vou voltar, eu não sei o que eu tenho. Apesar de eu ser nova, mas eu acredito que muita gente já pensou em desistir também por causa da distância. Eu acho que a distância é um fator que pesa muito na hora de você pensar sobre isso, de querer existir ou não. Já pensei em existir, nesse momento, não. Mas é isso, quando você dá uma saudade da família, eu já criei um métodozinho que toda vez que eu sinto saudade da família e começo a chorar, eu pego um caderno, começo a escrever os meus sentimentos, o que eu estou sentindo naquele momento, fecho, durmo, no outro dia eu leio e falo, cara, foi um dia que eu passei, que foi ontem, mas o bom disso é que a gente sabe que todos os momentos maus a gente vai ter outro dia, amanhã vai ser um novo dia e a gente pode lutar pelos nossos sonhos. Muito bom. Agora a gente tem mais uma pergunta de outra goleira, que é a Bea. Bea, pode mandar bala. Oi, Renata. Obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que você... Eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, eu queria que você meio que denominasse a posição do goleiro com alguns adjetivos, algumas palavras, por favor. Agora pôs você na saia justa, hein, Rê? Eu acho que você ser goleiro, eu acho que você, querendo ou não, tem que estar um pouco fora da casinha. A maioria das pessoas fala que o goleiro é louco, mas às vezes eu tenho certeza que é alguma coisa, alguma porcentagem, você tem que ser um pouco louco para estar naquela posição. Mas eu acho que você acaba sendo determinante. Eu acredito que um bom goleiro pode ser muito determinante na hora do jogo. Uhum. Eu acho que o goleiro é essencial para um time. E me faltam adjetivos. Eu acho que eu não tenho mais adjetivos, mas eu acho que é uma posição muito diferente de todas as outras. É aquela posição que é você por você, ninguém vai poder te ajudar. Porque caso você está marcando, seu jogador de linha está marcando no 3 ou no 2, alguém pode chegar para ajudar e você não. E também você fica é muito mais fácil você receber crítica, porque você está sozinho. Então, se você erra, o pessoal cai em cima. A pressão é maior. Mas eu acho que isso com o tempo você acaba sabendo lidar com isso. Eu acho que crítica sempre vai ter. Sempre vai ter alguém colocando coisa negativa para você, mas cabe você saber superar tudo isso. Rê, acho que essa parte que você colocou aí é interessante, porque
muitas vezes a goleira está na bola e por causa de um bloqueio, você toma o gol, né? Nessa hora, como que você reage? É que eu sou muito tranquila. Se você me ver, é muito difícil eu gritar com alguém na hora do jogo, no treino ou no jogo. Verdade, Então verdade. eu olho, respiro fundo e faço. Putz, e eu sou muito consciente. Quando eu sei que quando eu erro, eu falo, fui eu que errei, desculpa, peço perdão. Mas quando eu sei que é outra pessoa que errou, eu não gosto muito de gritar. E também depende, por exemplo, tem muitas meninas que sabem receber o grito e tem outras que não sabem. Eu tenho muitas amigas minhas que às vezes o treinador gritava com ela, que eu chegava pra ela e fazia. Acho que aconteceu até agora na Espanha, ele tava no jogo, o treinador começou a gritar que nem louco. Aí eu cheguei, falei pra ele, eu fiz, não grita não, a menina acabou de entrar no jogo, ela não sabe muito receber muito bem o grito. Você pode cobrar pra ela de outro jeito, você pode conversar e pode cobrar pra ela. Então acho que tem gente que sabe aceitar o grito, tem outras pessoas que acabam não conseguiram, fica nervosa, entra em pânico e não consegue desenvolver o que ela queria fazer. Legal. Mas eu acho que eu sou bem tranquila, eu prefiro ficar calada e deixar outras pessoas falarem por mim. Você sabe que no trabalho acontece isso, né? No trabalho, os gestores, eu tive a oportunidade de ser executiva e a gente tem que saber o que fazer com cada colaborador. Tem gente que você pressionou, ela vai para cima e ela se supera. E tem gente que você pressionou, ela decai, ela tem uma produtividade pior porque ela realmente não aguenta a pressão. Então, esse saber, os técnicos, o Roger entrou, Roger! Técnico saber quem apertar em cada momento é bem bacana, sinal que ele domina o time, né? Deixa eu só dar um recadinho, já dou a voz para vocês de volta, é que a gente vai cair, que falta um minutinho, aí quando a gente voltar, a gente continua e aí a gente fala novamente até com esse olhar de técnico, que eu queria te perguntar como é que é a sua relação com os técnicos, tá bom? Tá bom. Já vai pensando nessa que a gente cai e volta sobre isso. Tem dois técnicos aqui para a gente falar sobre isso, o Roger e o outro. Bom. Então vamos cair em 3, 2, 1 e a gente volta com as cenas dos próximos capítulos. Só tô de olho na Lorena com esse nariz de coelhinho aí, viu, Lorena? Já tá de olho em você, ó. Vamos esperar cair? Ou já vai perguntando? Sei lá. Tá todo mundo se jogando aí no chão já. Eu acho que vai cair. Aqui põe que falta menos de 1 minuto. Aqui tem menos de